Oi, aqui é Paulo novamente. Vim aqui falar sobre o Triângulo de Karpman, será o número 2, que é o triângulo dramático. E eu, quando dou esse workshop sobre o triângulo dramático, eu costumo exemplificar com uma metáfora de um desenho animado que eu assisti em criança e que me irritava, mas eu assistia, que era da Olivia Palito e do Popeye, marinheiro Popeye, que ele representa o triângulo dramático, né? A Olivia Palito, que estava sempre sozinha à janela, esperando um companheiro, um namorado, e vinha o Brutus, fortão, bonitão, trazia flores, parecia um bom rapaz, e ela, quando cedia os encantos dele, ele se apossava e tentava forçar um beijo. E ela, a vítima, quando atuada por um abusador, quanto um perseguidor, começava a gritar: Popeye, Popeye, me salva. E vinha lá o Popeye, comia o espinafre e conseguia salvar a Olivia. Então o triângulo dramático está bem representado nesses três personagens: a vítima, o abusador ou o perseguidor e o salvador. E na semana seguinte, o que me irritava é que a Olivia já não estava mais com o Popeye e novamente se jogava, se encantava com o Brutus. E eu assim, será que ela não aprende? Por que novamente esta semana teremos os três, né? E isso ficava o tempo inteiro. Isso foi o grande percepção do Karpman ao definir esse triângulo que nos permite perceber em nós os nossos comportamentos, às vezes de salvador, achando que se nós não atuarmos, o outro não vai acordar e o outro precisa da nossa ajuda, mas que esconde atrás de nós uma manipulação, um interesse em manipular o outro também, né? A vítima, também a vitimização é um exercício de poder, às vezes é um exercício de manipulação. Algumas pessoas adoecem para manipular os outros e muitos conseguem, não conscientemente, pode ser psicossomático e inconscientemente aparecer uma dor, uma febre, um comportamento de vitimização para manipular às vezes uma família. E o perseguidor é uma pessoa que tem suas questões também, de oprimir o outro, né? De não permitir que o outro se expresse, né? Mas esses papéis se alternam, né? A vítima às vezes passa a ser o perseguidor passa a ser a vítima, o salvador se embola com esses três e os três ficam embolados e não conseguem sair dentro desse retrato do que é o triângulo dramático, que é um drama e que retrata uma imaturidade emocional dos envolvidos. O trabalho, então, começa a identificar quais os papéis que nós gostamos de representar, porque trazemos do passado, aprendemos em criança, está na nossa criança interior essa história. Às vezes eu assistia meu pai e minha mãe se agredindo, discutindo, meu pai batendo na minha mãe, e eu desenvolvi uma fobia, eu desenvolvi uma diarreia, eu desenvolvi um colo irritável que provocava uma diarreia e eles paravam de discutir. Então eu achava, na minha imagem de criança, que eu tinha que salvar o casal. E na minha ideia, salvar o casal é parar com a discussão. Só que eu, depois que aprendi esse perfil salvador, eu vou olhar para a sociedade e buscar sempre vítimas e abusadores, para eu me sentir útil, para eu me sentir visto. E eu saio querendo salvar todo mundo, por uma carência de ser visto sem ser o salvador.
por uma carência de não ser visto como uma pessoa que pode ter problemas. Eu sempre tenho que estar perfeito, eu sempre tenho que estar equilibrado, eu não posso, porque eu sou o Salvador, né? Então, perceber isso em si também é um trabalho de sair do triângulo dramático, de sair de relações dramáticas. Seja, eu já falei, seja no trabalho, seja em relacionamentos pessoais, com colegas, com família. Então, cada um procure observar se teu padrão é de vítima, perseguidor, salvador. E para cada um desses, a terapia transpessoal tem ferramentas para auxiliar a sair disso, né? Ok? Foi só mais um pequeno resumo do que seria o triângulo dramático, agora com uma figura desse triângulo com os personagens. E tem várias novelas e tem vários filmes que isso se verifica, né? É um mote de se conectar e ressoar com as pessoas que também vivem em dramas. Então, a ficção normalmente traz triângulos dramáticos para que as pessoas sintam vontade de acompanhar as telenovelas, porque é exatamente o que eu vivo, é o que vive aquela personagem. Mas não ajuda a transformar isso, né? Algumas novelas e alguns filmes fazem esse trabalho. O Popeye é que não fazia, né? E eu ficava agoniado. Até o próximo.